Bom, pessoal, então, começando a aula de hoje, né? Primeiramente, quero me explicar o que aconteceu. A nossa aula geralmente é na sexta, né? Ele não vai poder participar, eu acho. Oi, Rafa. O Joaquim tá sem celular. Ah, tá. Participar. Tranquilo. Pessoal, então o que aconteceu, né? Geralmente a nossa aula é na sexta, hoje eu acabei pedindo para que passasse para quinta-feira. Eu esqueci, na verdade, que eu tinha a aula amanhã, né, às 4 horas, e eu tenho consulta médica na manhã. E aí, quando chegou hoje de manhã a mensagem, me lembrando, né, amanhã você tem uma consulta na clínica tal, às 16 horas. Aí eu me lembrei, e aí eu fui falar com a coordenação para trocar, porque eu havia realmente esquecido que a consulta era no mesmo horário da nossa aula. Então, eu fiz essa troca hoje. Talvez na semana que vem eu também tenha que fazer essa troca para quinta-feira, mas aí vocês vão ser avisados também, tá? Tudo com antecedência aí para se organizar, mas isso mais perto eu aviso, tá, gente? Bom, segundo recado, provavelmente. Oi? Amanhã a gente não vai ter aula de inglês? Amanhã vocês não vão ter a aula de inglês que vocês já estão tendo hoje, tá? Então amanhã vocês não vão ter a nossa aula às 4 horas, porque nós já tivemos hoje. E aí, na semana que vem, eu aviso vocês se vamos ter na quinta ou na sexta, tá? E aí eu peço para a coordenação entrar em contato. Pessoal, vocês já devem ter recebido o recado ontem pela coordenação daqueles alunos que não entregaram o trabalho de inglês, tá? Então, todos aqueles alunos que não entregaram, o pai ou o responsável recebeu um comunicado, né, um aviso, informando que não foi entregue o trabalho, tá? E aí, dando uma nova oportunidade, valendo a metade, tá? Então, o nosso trabalho, todo mundo que entregou lá na data, que eu olhei, que eu dei o recebido, que eu não me pedi para arrumar nada, ficou com os 2 pontos, porque entregou dentro do prazo, tá? Lá no início da... Isso, Rafa, tudo certo. Então, todo mundo que enviou dentro do limite, tranquilo, ficou com os 2 pontos. Aqueles alunos que enviarem agora, vão ter até uma semana para enviar, né? Eles vão ficar com, no máximo, 1 ponto. Não quer dizer que seja 1 ponto. Eu vou olhar o trabalho e vou avaliar para ver se realmente vai valer 1 ponto ou não, tá? Fora isso, ó, hoje temos uma convidada aqui para dar aula, porque ela está com muito medo da chuva, ela não gosta, então ela está aqui no meu colo, aprendendo um pouquinho de inglês com a gente. Pessoal, na última aula ficou de tema para vocês a Unit 3, aqui, ó, unidade 3 do livro 2 de vocês, tá? A unidade 3 do livro 2, ela trata sobre Our Classroom, então sobre a nossa sala de aula, tá? E aí eu vou compartilhar aqui os slides para que a gente possa conversar um pouquinho melhor, porque hoje a gente entra no nosso último conteúdo da avaliação, tá? Semana que vem a gente tem a revisão para a prova de quais os conteúdos, né? O que vai cair na prova. Vocês já receberam os conteúdos, mas eu vou passar para vocês, né? Exatamente todos os tipos de conteúdo, exercício. Oi. Eu não fiz o tema porque eu achava que a aula era amanhã e eu fui ver só agora há pouco que a nossa aula seria hoje. Por isso que eu ia fazer isso de noite. Tá, mas agora a gente faz juntos, porque o tema era a página 191. Eu fiz o tema, porém, eu esqueci que a aula era amanhã e eu pensei, eu vou fazer hoje. Sim. Aí, ainda bem que eu fiz logo hoje. É verdade, viu? Bom, vocês têm de tema a página 191, que era essa página aí, né? Era a primeira página da unidade 3, onde dizia Our Backpacks, ou seja, as nossas mochilas, né? Remetendo lá a uma lembrança que a gente tem de aula presencial, de mochila espalhada na sala, de estojo em cima da mesa, de caneta no chão, né? Fazendo lembrar um pouquinho das aulas presenciais, que parece que faz muito tempo que a gente não vê,
e que realmente já se passaram aí 5 meses, eu acho, sem aula, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto. Estamos entrando no 6º mês, né? Sem aula presencial. Eu acho que foi dia 19 de março, eu acho. 19 de março foi a última aula presencial que nós tivemos. Exatamente, foi 19 de Foi dia março. 18, porque quando falou que não ia ter mais aula, que daí, quando tivesse aula, eu podia ir, só que não tinha conteúdo importante, eu fui lá pro meu avô já. Ah, pois é. Então tu já faz mais tempo ainda, tu já entrou no 6º mês sem aula presencial. Enfim, pessoal, a gente vai ler esse texto aqui, ó. Eu vou ler para vocês esse textinho introdutório desse exercício que a gente vai corrigir, tá? Então diz o seguinte aqui, ó. Our backpacks. Talk to your teacher and your classmates. Então, converse com a sua professora e os seus colegas, né? Vamos conversar agora. What objects are there in this backpack? Ou seja, quais os objetos que tem nessa mochila? Do you have a similar things in yours? Tem alguma coisa semelhante na mochila de vocês? Match the pictures to the words from the box. Então, relacione as imagens com as palavrinhas dessa caixinha aqui, né? Então, que palavrinhas que a gente tinha nessa caixinha? A dictionary, earphones, gun, candies, a hairbrush, headphones, a bar of chocolate, a wallet, a toothbrush, a cap, a charger, a water bottle, ok? Então, vocês tinham que olhar as palavrinhas e tentar relacionar. Então, a gente vai fazer juntos aqui, até para aqueles que não fizeram, a gente já pode ir fazendo juntos, porque era um exercício bem tranquilo. A gente tem 3 colunas, né? E a gente vai iniciar, então, pela letra A, letter A. Que objeto é aquele, pessoal, na letra A? Um pente? Um pente, não, uma escova de cabelo, né? Hairbrush. Ah, eu já ia dizer, como é que eu falo isso em inglês? Em inglês, eu vou dizer a hair brush. Alguém me chamou? O Arthur Cristiano não conseguiu entrar na aula. Ele tá falando ali no WhatsApp? Eu não comprei a turma, ele tá falando. Ele falou que não é possível entrar na reunião. Ué, aqui para mim não tá aparecendo. Pede para ele pedir de novo. Porque para mim tá normal. Pedem o e-mail dele, deixa eu falar aqui. Eu botei ele no grupo, vamos ver se ele me coloca, porque para mim não tá pedindo, aparecendo ninguém. Bom, enquanto ele não manda o e-mail, se ele mandar o e-mail, vocês me avisem, tá? Então, letter A hairbrush, ok? Letter B, pessoal. Não é naquele grupo da escola onde vocês estão, os professores, os vídeos lá no privado dele. Como? Prof, ele mandou um e-mail. Ele mandou um e-mail? Peraí, então. Ele mandou pra mim aqui. Peraí. Quer que eu bote no chat? Pode me mandar aqui no WhatsApp? Alguém já botou aqui, peraí. Arthur. Como é que é? Alguém fala para mim que estava falando. É Arthur? Que eu não consigo ir no chat aqui, pessoal. Arthur Branco Gomes. Branco Gomes ou Games? gmail.com. Arthur Branco Gomes? Games. Ah, Games. @gmail.com. arturbrancogames@gmail.com. Tá, já puxou o rostinho dele ali. Já mandei.
O Medo tá aí? Tá, né? O Medo é o Storm ali, né? Sim, sim, sou eu. Dá até pra ver pela minha cara. Feio. Pois é, eu achei que era. Eu tenho que Tá, mudar meu nome gente. pra Vitor, que foi o nome que popularizou. Então vamos continuar aqui agora, tá? Gente, então voltando ali, né? A primeira, a hairbrush e a letter B. O que é esse objeto aqui na letra B? Uma carteira. Uma carteira. E como é que eu vou dizer carteira em inglês? A wallet. A wallet. A wallet. Yes, a wallet. Perfect. Letter C, pessoal. O que é isso? A dictionary. A dictionary. Perfect. Letter D. Letter D. É uma garrafa, né? A Uma water bottle. A water bottle. Yes, a water bottle. Yes, pessoal. Eu vou continuar aqui na sequência, mas vocês sabem que agora a gente vai para a segunda coluna, tá? Letter E, que é a letra E. Esse aqui que parece um band-aid, mas não é um band-aid. A gama. Gun. Gun. Exatamente. Nossa, aquilo ali é o quê? É um chiclete. Uma goma de mascara. Gun. Parece Trident. Parece aqueles azedinhos. Já comeram azedinho? Que é aquele chicletezinho que é meio amarguinho, assim, que vem num papelzinho. Eu adoro coisa azeda. Eu também. Pessoal, letter F. O que tem na letter F? É fone de ouvido? É fone de ouvido. Earphones. Yes, fone de ouvido eu tenho como earphones em inglês. O fone que a gente usa que vem com celular? É aquele que a gente usa com o celular porque ele é dentro do ouvido. Earphone quer dizer que eu coloco O outro dentro. maior é headphones. Isso, porque é headphones porque pega pela cabeça, tá? Então, pessoal, a letter D ali, o que a gente tem? A bar of chocolate. Exato, a bar of chocolate, que é uma barra de chocolate. A letra H a gente já comentou sobre ela, né? Acabou de comentar, porque a gente tem earphone, que é dentro do ouvido, né? E a gente tem o headphones, que é então que pega de uma orelha a outra, né? Faz a volta na cabeça. Na próxima coluna, pessoal, a letra I. A cap. Cap? A cap. Perfeito. Quem foi que falou? Foi o Gabriel? Não. Ah, tá. Fui eu e o... Não fui eu, foi o Medo aqui. Que eu falei. Ah, foi o Medo. Oh, eu também Não, falei. parecia a voz do Gabriel e eu não tinha posto presença para ele. Enfim, a cap. Depois do cap, a gente tem o quê? Charger. A charger. Charger, yes. O que é um charger? Um carregador? Um carregador, né? Carregador de telefone. Exatamente. A letter K ali, que é que a gente tem? Toothbrush. A Toothbrush. Perfect. A toothbrush. E por último, letter L, a gente tem Candies. candies. Perfect, né? Então, vocês já imaginaram uma mochila com tudo isso? Ia ser muita coisa, né? Eu adoro aquelas balinhas, as candies. Aquelas balinhas ali são boas, nem vamos falar em comida, porque hoje eu fiz uma nega maluca e ficou muito bom. Eu odeio aquelas balinhas. Todas as nossas aulas a gente fala em comida. Enfim, pessoal, hoje a gente não tem tempo, a gente tem que seguir. A gente vai para a next page, page 192. Whose is this? Ok? Então vocês têm aqui, ó. Oi.
Por que tem umas palavras que antes tem A e outras não? Então, essas palavras que tem o A, elas vêm antes com o artigo indefinido, né? Que é o a ou an, que a gente trabalhou, para dizer que é uma escova de cabelo, uma carteira, um dicionário, uma garrafa de água. Gun não vem porque ele é incontável. Então a gente não trabalha com, não coloca um ou uma quando são coisas que são incontáveis, tá? Tipo, a bar of chocolate é uma barra de chocolate. Headphones, a cap, tudo eu consigo, então, fazer a conta. No resto que não tem, por exemplo, está no plural. Então, eu não posso dizer que é uma ou umas. Posso ir no banheiro rapidinho ali? Vai e volta, não tem problema, tá? Pessoal, então vamos seguir aqui, ó, page 192. Whose is this? Ok? Então, de quem que é isso? A gente entra nessa página com o nosso conteúdo final para avaliação do segundo trimestre, que é o possessive, possessive case, que é o caso possessivo, tá? O que que é isso? Quando a gente quer dizer que algo pertence a alguém sem usar um pronome possessivo, tá? Então, a gente tem esse possessive case, que é esse apóstrofo S aqui, para dizer que algo pertence a alguém sem ter que me referir a um pronome possessivo, fazendo apenas essa indicação de posse, tá? Mas antes disso, pessoal, a gente vai escutar um áudio entre o Corey e a Amanda, tá? Falando sobre alguns objetos da escola. Então, fala o seguinte aqui. Corey and Amanda are twins. They go to the same school, and sometimes they share their school materials. Listen to a dialogue between Corey and Amanda. Tick the objects they mention. Ou seja, pessoal, o Corey e a Amanda são gêmeos e vão para a mesma escola e de vez em quando eles compartilham os materiais. Então, a gente vai escutar um áudio deles falando sobre alguns objetos, tá? Que estão com eles, mas que nem são deles, são de outras pessoas. E vocês devem apenas marcar se o objeto escutado for um desses aqui. Então, digamos que eles falem de uma wallet, de um earphones, de um pencil case, de um dictionary, da water bottle, da toothbrush, vocês vão marcar um X nos objetos que vocês escutarem, ok? Então, vou passar o áudio aqui para nós conferirmos aqui. Vou ligando a caixinha de som, Bluetooth. O áudio já está prontinho, só faltava ligar a caixinha. Pronto. E vamos lá. Let's go to the listen. Hey, Carl, where are my earphones? I don't know. I need them to do this listening. Check under the sofa. Nope, nothing. Here, look. They're Kate's earphones. Oh no, maybe Kate has my earphones. Oops, and I need my dictionary. I have to study for my English test. Where is it? Here. Whose is this? Oh no, it's Flavio's dictionary. This is not a good day. Vou passar novamente, apesar de ter... Prof, Oi. eu voltei agora porque minha internet caiu, aí eu voltei agora. Tá, eu vou passar novamente o áudio, pois apesar de ser um áudio curtinho, ele é um áudio pausado, dava para a gente escutar os objetos que foram mencionados. Mas para a gente confirmar e ter certeza, eu vou passar de novo, tá? Hey, Carl, where are my earphones? I don't know. I need them to do this listening. Check under the sofa. Nope, nothing. Here, look. They're Kate's earphones. Oh no, maybe Kate has my earphones. Oops, and I need my dictionary. I have to study for my English test. Where is it? Here. Whose is this? Oh no, it's Flavio's dictionary. This is not a good day. Conseguiram ouvir os objetos? Ou passo novamente?
Eu consegui pegar só 2. Eu consegui pegar os 2. São só 2 objetos mencionados. Então, se conseguiu pegar os 2, tu pegou todos. Pessoal, Eu achava que era 3. não. Quais os objetos que eles falam, então? Earphone. Fone e o negócio lá, o dicionário de inglês. Isso. O Rafa ali também estava falando. Earphones and the dictionary. Porém, pessoal, esses objetos são deles. Não? Não são deles, né? A Kate começa falando com o Cole, perguntando onde estão os meus fones de ouvido, né? E aí eles começam a procurar e eles acham o fone de ouvido da Katie, né? E aí também o Cole acha o dictionary do Flávio e não deles, tá? Mas o que isso tem a ver com o conteúdo que a gente vai ver? Olha aqui embaixo. Whose objects are these? Então, complete the sentence with its and theirs. Listen to the dialogue again and check, ok? Eles falam essas expressões quando eles referem-se a esses objetos que vocês anotaram que eles mencionaram, que são os fones de ouvido e o dicionário. Então, vamos escutar de novo e ver qual que eu vou completar aqui. Se é com its ou com their, na parte do earphones, e na parte do dictionary, ok? Vamos ouvir a última vez. Hey, Carl, where are my earphones? I don't know. I need them to do this listening. Check under the sofa. Nope, nothing. Here, look. They're Kate's earphones. Oh no, maybe Kate has my earphones. Oops, and I need my dictionary. I have to study for my English test. Where is it? Here. Whose is this? Oh no, it's Flavio's dictionary. This is not a good day. Conseguiram pegar qual refere-se a cada um dos objetos? Sim. Sim? Então, vou fazer uma caixinha aqui e vou colocar qual o verbo to be que eu vou utilizar ali para earphones. Their. They. Perfect. They are, né? Da forma abreviada. E para o dicionário do Flávio, a gente tem o it is, pessoal. Então, assim, ó. Diferente desse apóstrofo S que tá aqui, aquele apóstrofo S indica posse, né? Então, aqui eu tenho o verbo to be. Eu tô dizendo aqui, ó. Eles são os fones de ouvido da Katie. E aqui eu estou dizendo que esse é o dicionário do Flávio. Então, eu tenho um verbo to be para dizer algo. Então, they are Kate's earphone. Esse apóstrofo S me indica a relação de posse entre a Katie e o fone de ouvido que tem ali. Então, é uma relação de posse e de objeto e de posse entre o que está se referindo, tá? Da mesma maneira que ele it is, eu estou me referindo ao dicionário, que esse é Flávio's Dictionary, ou seja, é o dicionário do Flávio, tá? Então, porque aquele apóstrofo S me indica a relação de posse entre Flávio e o dicionário, dictionary, ok? Então, ali embaixo, eu vou pedir que vocês façam uma canetinha neste quadrinho aqui, ó. What's that for? Estão vendo? Foi exatamente isso que eu expliquei aqui para vocês agora. The possessive case indicates a possession between the object and the person. It means that the object belongs to the person. Ou seja, pessoal, isso significa que o objeto pertence à pessoa, tá? E aí a gente tem aqui casos de singular e casos de plural, né? Então, a gente tem aqui, ó, o singular possessive, que eu vou completar aqui com vocês para depois a gente fazer um exercício aqui do ladinho. Deixa eu ver aqui. Então, aqui, ó, completando esse quadrinho azul, tá, gente?
Eu tenho a wallet, que é a carteira da Meg. Qual o verbo to be que eu vou dizer para que é a carteira, que é no singular, né? Do mesmo jeito que eu usei no dicionário ali. Qual é o verbo to be que eu vou iniciar? It's. It's, muito bem. It is Maggie. E aí eu tenho que colocar um apóstrofo S para indicar a posse dela com o objeto. Então, it's Maggie's wallet, ok? Essa é a carteira da Maggie. Do mesmo jeito, a relação de posse da mochila da Marina. Então, eu vou repetir aqui o pronome pessoal it is, botar o apóstrofo S para dizer que a mochila pertence a ela, tá? Então, aqui eu tenho do singular. Como que eu vou fazer aqui do plural, pessoal? Do plural, eu vou mudar o meu verbo to be que inicia a frase, porque eu tenho headphones. Headphones são dois, né? Tem duas colocações aqui nas orelhas. Então, eu vou usar a mesma coisa que foi usado na Katie, né? They are Leandros, apóstrofe S, para indicar a posse do Leandro com os fones de ouvido, né? Os headphones. Ok? E abaixo também eu tenho they are Betty, ou Beth, apóstrofe S candies, ok? Então, they are Beth candies, ou seja, é a relação entre a Beth e as balas que estão ali são delas, tá? Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Não? Estão aí ainda? Sim, prof. Ah, então tá bom, menos mal. Gente, estão vendo aqui embaixo? Agora a gente vai treinar um pouquinho. Olha como é fácil. Eu tenho esse exemplo aqui, ó. Esse primeiro exemplo que é onde tem she, Amanda, teacher. Eu quero dizer que ela é a professora da Amanda. Como é que eu vou completar? No primeiro, com o verbo to be. She is, né? Que tá aqui a forma abreviada, o S. Amanda's teacher. Então, ela é a professora da Amanda. Indica a posse entre professora e Amanda, tá? Eu quero que vocês tentem fazer esses outros 4 da mesma forma. Então, qual é o verbo to be do we? Aí eu vou colocar. Qual é a posse que eu devo relacionar entre students e Alan? Então, vou colocar o apóstrofe S ali, tá? Então, 2 minutinhos para tentar relacionar, pode ser? Pode ser? Pode. Pessoal, ai, que bom. Então vamos lá, 2 minutos. Calma aí, prof, eu já faço isso, só deixa eu tentar tirar minha gata de cima do meu livro aqui, rapidão. Então vai lá. Mais 1 minuto.
mais um tempinho, que só agora eu consegui gerar na gasta de no meu livro, por favor. Mais um minuto, tranquilo. Pronto, pessoal? Podemos corrigir? Sim! Então, vamos lá. Na frase aqui, na primeira bolinha que vocês tinham, então, vocês tinham we, Alan, students. Então, eu vou iniciar a frase com o meu pronome pessoal, we. Qual o verbo to be para ele? Are, que eu posso usar de maneira abreviada, were, aqui, né? Então, Alan, o meu sujeito, students. Então, we are Alan's students. Esses são os colegas do Alan, tá? Então, a relação entre Alan e students para me relacionar com os colegas, tá? Então, são os colegas dele. Na outra, pessoal, eu tenho it. Qual o verbo to be? Is, que eu posso usar de forma abreviada como is. It's Mary tablet. Ou seja, eu quero dizer que o tablet é da Mary. Ou seja, a relação de posse entre Mary e o tablet, eu boto o possessive case após o nome dela ali, tá? Próximo, pessoal. They, né? Forma aqui abreviada. They are, there. John, apóstrofe S, chocolate bars. Ok? Então, para dizer que as barras de chocolate são do John, tá? A relação entre chocolates ali e John. E a última ali, it is Débora computer. Tá? Então, vocês viram que o pronome pessoal ali que inicia, ele não está se referindo ao sujeito, ele está se referindo ao objeto que eu estou falando a posse. Então, por exemplo, it is refere-se ao computer, refere-se ao computador. Então, it is Deborah's computer. They are John's chocolate bars. It's Mary's tablet. We are Alan's students, tá? Então, sempre referindo-se ao objeto ou ao algo que esteja sendo possuído, tá? Dúvidas aqui, pessoal? Tranquilo? Pessoal? Oi! Tranquilo? Entenderam? Conseguiram entender? Desculpa estar falando de longe, a questão é que eu estou tentando controlar minha gata. Tá, não tem problema. Pessoal, então vamos para next page, page 193. Fazer apenas esse exercício aqui de relacionar, ó. Então, só relacionar alguns objetos, né? Aqui a gente até tem uma introdução. Where is my water bottle? Então, onde está minha garrafa de água? Geralmente a gente perde as coisas e sai a procurar, né? Então, when you lose something, there are many places where you can look for it. Ou seja, tem vários lugares que a gente pode sair procurando. Só quero que vocês relacionem ali. Cupboard, shelves, desk, table, chair e box. Coloca a letrinha correspondente em cada um deles aqui, ó. E aí a gente corrige e finaliza a aula de hoje, tá?
Podemos corrigir? Podemos corrigir, pessoal? Sim. Sim? Então, vamos lá. Aqui, vamos colocar uma caixinha de texto para eu colocar a sequência correta. Então, essa primeira imagem, pessoal, o que é essa primeira imagem? Essa aqui. Box. Box. Então, era a letter F. Box. A imagem ao lado aqui, o que é? Chair. Chair. Então, letter... Vou botar do ladinho aqui, acho que para não confundir. Chair. Perfect. E a terceira imagem? A terceira imagem? Table. Desk, né? Porque o desk é aquela escrivaninha que vem com a cadeirinha, né? Então, a gente coloca table para essa aqui de baixo, ó. Então, letter C, desk, ok? Próximo aqui, a gente tem as prateleiras. Como é que seria prateleiras em inglês? Letter B, shelves, ok? Então, a gente tem shelves ou one shelf. Ali está no singular, entre parênteses, e no plural, ali a letra B, tá? Depois, a gente tem um armário. Como é que é armário em inglês ali? Cupboard. Cupboard. Yes, então cupboard. E deixa eu aumentar minha caixinha de texto aqui. E a última, então, que eu já tinha falado para vocês de table, né? Que seria só a mesa mesmo, não é aquela completa, como a gente fala do desk, ok? Pessoal, de tema para vocês vai ficar 2 temas que já vão nos ajudar na revisão para a próxima aula, que é este exercício aqui, onde vocês devem completar com as preposições, tá? Que estão em negrito nesse texto. Claro que essas lacunas vocês não vão completar, porque isso a gente precisa ouvir um áudio, tá? Mas vocês percebem que tem as preposições em negrito, como under, on, in e behind. Vocês devem, de acordo com as imagens que estão aqui do lado, completar com as preposições. Além disso, vocês devem realizar a página 195, exercício 2. Eu vou botar aqui no chat para vocês os 2 exercícios, então, tá? O que vocês já estão falando no chat aqui, que está falando árabe? Vocês entenderam, pessoal? Sim. Sim? Então, homework, page 193, tá? O das preposições, prepositions. E page 195, exercise 2. Tá? Que o exercise 2 é do possessive case, que foi o que a gente viu. Exatamente o mesmo exercício que a gente fez ali juntos, vocês vão tentar agora fazer sozinhos em casa para a nossa revisão da próxima aula, tá? Tudo certo, pessoal? Nenhuma dúvida? Não. Não? Estão tranquilos? Tudo certo?